Bom dia a todos, é um prazer estar aqui e é um prazer maior ainda receber o Dr. José Flávio Bianchi. Nós estamos no 24º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Essa já é a 261ª palestra e o Dr. Flávio Bianchi, ele já contribuiu outras vezes e é uma pessoa que tem uma experiência muito relevante no setor. E hoje falará sobre um tema que não é menos relevante do que os anteriores, a regulação dos seguros privados no Brasil e problemas do modelo atual, evidenciando muito das dificuldades que o acompanhamento de seguros privados no Brasil gera e os efeitos sobre direitos que um bom modelo nos traria, né? Então, o doutor José Flávio Bianchi graduou-se em 2004 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é especialista em Direito Regulatório pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, mestre e doutor em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e é procurador federal da Advocacia Geral da União desde 2007. Então, sem mais delongas, eu agradecendo novamente a gentileza, passo a palavra para o nosso palestrante. Bom dia a todos e todas. É sempre para mim uma honra participar aqui do ciclo, né? Quantas vezes for chamado, quantas vezes eu participarei, né? Se eu puder contribuir em alguma coisa com esse ciclo, eu acho tão relevante. São sempre palestras muito interessantes. Então, novamente, reafirmo aqui minha felicidade em estar aqui e agradecer o convite por poder participar. Diferente das outras vezes, né, essa palestra aqui ela é baseada muito mais na experiência prática, né, experiência cotidiana, regulatória que eu pude conviver nesses últimos anos, né, e aí foi objeto de uma fala que o professor pediu para elaborar um pouco mais e trazer aqui para o ciclo de palestras, do que propriamente de uma pesquisa acadêmica, tá? Então, ela é fruto da experiência prática, mas eu vou tentar trazer algumas reflexões aqui a partir dessa experiência, né? Como o professor Márcio mencionou, sou procurador federal desde 2007 e nessa qualidade a gente atua na representação judicial e extrajudicial das autarquias públicas federais, né? Todas o que você imaginar, todas as agências regulatórias e as semelhantes, incluindo a Superintendência de Seguros Privados, que é a que está no foco dessa nossa fala hoje, tá? E a Superintendência de Seguros Privados é uma autarquia muito antiga, foi criada nos anos 60, que tem essa missão de regular, fiscalizar a atuação dos seguros privados no país. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação, só vai servir de apoio aqui a minha fala, e como eu conversei com o professor antes, se alguém tiver alguma mão levantada, quiser fazer uma pergunta durante, fica à vontade, ou se não, a gente aguarda até o final, né? É isso. Isso, estamos vendo a tela cheia. Perfeito, perfeito. A regulação de seguros, o tema acabou ficando, né, que eu passei para o professor acabando, ficou muito amplo, então tentei restringir um pouco mais aqui para essa nossa conversa, que é uma tensão, né, entre seguros e a proteção patrimonial mutualista, né, e principalmente os dilemas que a SUSEP, né, que é o órgão regulador do mercado, conviveu por muito tempo, né, com o que ele antes chamava de mercado marginal, né. Já pode imaginar que tipo de atuação
é essa. Aqui vai ser um pequeno roteiro, né, dar um contexto, rápido contexto histórico social, trazer alguns poucos dados estatísticos, né, para mostrar o tamanho desse fenômeno, problemas, estrutura normativa e depois chegar aqui na estrutura normativa, que é a solução dada pelo legislativo para esse problema e como o órgão regulador vem reagindo a essa nova realidade jurídica, tá bom? Bom, aqui eu comecei falando desse dilema do órgão regulador, né? SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, regula, fiscaliza seguros, né? O seguro já é um produto no mercado, é um produto tradicional, ela é uma relação contratual específica entre o tomador do seguro, o segurador e a segurada, né? Ou seja, nesse tipo de contrato, quem assume o risco é a empresa seguradora, né? Eu transfiro todo o risco para a empresa seguradora e eu não anotei aqui, está até previsto na legislação, no Código Civil, a seguradora se subroga, né, na ocorrência do sinistro e quando o seguro é ativado, né, pelo segurado, a seguradora se subroga, ele assume as posições do segurado, né, tanto que a própria seguradora pode ingressar com ações em nome próprio, porque ela se subroga ao, ao segurado quando o sinistro acontece, né? E a gente tem uma lei nova, né, que está bem recente, que regula o setor, a 15.040, mas já vem regulamentada desde o Decreto-Lei 73, né, de 1966, como eu mencionei já. Até a autarquia é bem antiga e a regulação é bem tradicional do seguro. E qual que é o dilema? Qual que é o que a agência estava, agência não, a superintendência tinha que lidar? Aqui proteção mutualista é um nome bonito que a legislação, a lei complementar 213 deu para esse mercado, mas a própria superintendência, de uma maneira até um pouco pejorativa, chamava de mercado marginal, né? Porque como a gente pode imaginar, o seguro pode imaginar não, como eu estou a falar aqui, o seguro, da forma como foi regulamentada, tem altas exigências regulatórias, níveis de encaixe, níveis de capital social mínimo, coberturas mínimas, cláusulas padrão, né? É uma regulamentação bem pesada, né, na atividade securitária. O que aconteceu? O que acontece muitas vezes? Grandes camadas da população acabam ficando excluídas desse mercado, né? Por exemplo, e aí, nesse caso em específico, que a gente vai tratar dessa proteção mutualista, a gente está falando do mercado de automóveis, né? E também, especialmente, do mercado de caminhões, né? Assim, antes dessa regulamentação da Lei Complementar de 2013, era quase impossível você achar algo que tivesse regulamentado que fosse segurar um caminhão com mais de 15 anos de idade, né? O valor não compensava, né? Principalmente para essa camada da população, classe C, D e E, que tinha um caminhão, por exemplo, caminhão antigo, um meio de vida, meio de trabalho, né? E acabar ficando fora, não conseguia encontrar no mercado essa proteção. A mesma coisa de carros, né? De carros mais antigos, né? Não, a gente não está falando daqueles carros que recebem a placa preta, né? Porque tem a regulamentação, não. Então, de carros velhos mesmo, porque é o que as pessoas de determinadas conseguem bancar na sua renda e que acabavam ficando sem seguro. E aí formou-se esse mercado à margem do mercado regulado que veio para preencher essas lacunas de cobertura do mercado regulado de cobertura. E ele funcionava diferentemente do seguro, em que a seguradora assume o risco para si, para a empresa que assume aquele risco, né? A gente começou a formar coletivos de compartilhamento de risco, né? Por isso chamada proteção mutualista. Ou seja, qual que é a principal diferença aqui?
eu repeti algumas vezes, um contrato de seguro comum, quem assume o risco é a seguradora. Nesse mercado que se foi formado, quem assume o risco é o grupo de contratantes, né? Ou seja, formaram-se associações ou cooperativas em que o risco era compartilhado por todos os associados ou por todos os cooperados daquele risco específico. Então, o exemplo que eu mencionei do caminhão, formava-se, dos caminhões antigos, formavam-se uma associação de caminhoneiros de determinada localidade, né? E o risco era compartilhado por todos eles. Como assim o risco? Havia um pagamento mensal de todo mundo dentro daquela associação. Se um caminhão fosse roubado, todos os outros caminhoneiros associados, né, por meio daquele pagamento mensal que haviam previamente contratado, iriam cobrir o custo, o sinistro, né, aquele evento negativo daquele caminhoneiro que teve o seu veículo furtado ou roubado, no caso, né? E esse tipo de divisão de riscos, ele era vedada pela legislação. Você não podia fazer esse tipo de cobertura, né? E a ausência do mercado regulado em largas partes da população acabou que esse tipo de proteção mutualista se expandiu, e se expandiu muito, né, com os problemas de informalidade do mercado, ou seja, na ausência de cobertura do mercado formal, o mercado informal foi se expandindo rápido, né? Então aqui a gente consegue ver que a partir de dados da SUSEP, né, conversando com o pessoal da superintendência, a gente vê que ele se torna algo relevante, né, se expandiu rápido a partir dos anos 90. O vínculo inicial, né, como eu mencionei, era com transportadoras e sindicatos de caminhoneiros, porque eles não conseguiam ter os riscos cobertos pelas seguradoras convencionais, pelas seguradoras tradicionais. Posteriormente, né, a partir dos anos 2000, em especial, com especial rapidez, a gente tem a difusão para os veículos de passeio, né, por consumidores que buscam um custo mais baixo para cobrir o risco de seu carro. Como a gente viu, como eu falei também, eram as associações ou cooperativas, na ausência, né, por estarem à margem da regulação, por não estarem regulados, a gente observa diferentes formas de atuação dessas associações, dessas cooperativas. Os contratos não são os mesmos. Tá? Tem cláusula padrão para algo que está fora da regulação, certo? Então, a gente não tinha a superintendência, no caso, né? A gente não tinha uma forma de saber como que eram esses contratos na maioria das partes, porque eles apresentavam grandes diferenças em termos de custo, em termos de abrangência, em termos de cobertura, em termos de forma de você compartilhar esse risco dentro de um grupo, né? Porque às vezes tinha algumas associações, algumas cooperativas que faziam algo parecido com plano de saúde, né? De você formar carteiras, né? Fazia carteiras dentro da associação, dentro da cooperativa, mas isso não eram todas. Então, assim, há uma grande heterogeneidade nesse mercado, né? E ele é muito relevante social, porque ele acabou se tornando uma alternativa muito acessível para as classes C, D e E, né? E com essa classe, né, a nova classe média entrando, consumindo, comprando mais carros, ela foi a alternativa encontrada por essas grandes camadas da população para proteger o seu patrimônio, né? Um patrimônio que é tão dificilmente conquistado, tão dificilmente adquirido, né? Esse mercado, chamado então mercado marginal de proteção mutualista, acaba tendendo e vindo ao encontro às necessidades dessa classe. Só que, e é o ponto que eu vou começar a chegar, 2 slides seguintes, não vem sem problemas jurídicos, sem controvérsias institucionais e jurídicas, né? Já falei, os contratos são diferentes.
não havia regulamentação, não havia supervisão. No caso dessas associações cooperativas que não cobriam seguro, as pessoas não podiam ir reclamar na SUSEP, ou às vezes reclamar em PROCON, e isso acontecia muitas vezes, né? A SUSEP recebia muitas reclamações por conta do contrato feito na associação X, na fundação tal, na cooperativa tal, não estava sendo cumprido, né? Estava tendo suas cláusulas descumpridas. A SUSEP olhava para aquilo e não tinha o que fazer, né, com relação àquilo, principalmente porque, a rigor, era proibido fazer daquela cobertura de risco daquela forma. E aqui são dados estatísticos para a gente entender o tamanho do problema, né? O Brasil tem uma frota segurada hoje de 20 milhões, né, de veículos, né? E as estimativas, as últimas estimativas mais recentes da SUSEP, contabilizam que, além desses 20 milhões, você tem 8,5 milhões de veículos que são protegidos por esse tipo de associações mutualistas. E também, como não é oficial, são tudo estimativas, tá? Não tem dado oficial de um setor até então não regulado, né? E que uma estimativa também de mais de 3 mil entidades dessa natureza, tanto de associação quanto de cooperativa no setor, e essas estimativas foram feitas no início de 2025. Esses dois últimos quadradinhos eu vou voltar depois, né, na história que eu vou começar aqui, essa outra história que eu vou começar aqui, mas a gente vê que esses números, né, que demonstram algo que é socialmente expressivo, né, um problema regulatório de grande escala, com alto impacto na vida dos consumidores. Problemas dessa informalidade do mercado marginal, né? Como eu vi aqui, a gente não tem um regime único, a gente tem contratos diferenciados, a gente não tinha como regras muito claras para dar enforcement, né, esses contratos regulatórios, né, entre aspas aqui, das associações e dessas cooperativas de proteção mutualista. Proteção ao consumidor era baixa, né, porque essas associações, fundações, cooperativas não necessariamente obedeciam a legislação aplicável à defesa do consumidor. Há muitos e muitos casos de fraude e vinculações dessas associações de cooperativas ligadas à milícia, ligadas enfim, a crime organizado, né? Então, não só a população, né? Essa população estava afastada do no mercado regular, como era empurrada para serviços oferecidos por organizações criminosas, e isso tudo impactou, criou uma litigiosidade sistêmica, que é o que eu quero começar a mencionar um pouco aqui, né, que eu chamei aqui dos dilemas regulatórios da SUSEP, né, no caso do órgão regulador do mercado de seguros privados no Brasil. A legislação, até a Lei Complementar 213, a Lei Complementar 213, não permitia um tal tipo de proteção de riscos, né, de compartilhamento de riscos, dessa proteção mutualista, como foi chamado. Então, cabia a SUSEP o único caminho, né, assim, desculpa, né, cabia a SUSEP se refletir o que fazer, como atuar. Né. Tem até, por algum tempo, se entendeu que a SUSEP não tinha nem o que fazer, nem aplicar multa, no caso, porque havia não um entendimento, uma alegação, assim, olha, não são entidades reguladas, elas não solicitaram cadastro, elas não fazem seguro, então a SUSEP, a rigor, não tem nem como penalizar essas atividades. Isso foi algo que foi um dos argumentos em que a SUSEP teve que superar ao longo do tempo. E o entendimento que prevaleceu, né, no âmbito da Superintendência de Seguros Privados, essa é uma atividade muito semelhante ao seguro, mas não é
legalizada, não é permitida, então cumpre a SUSEP dentro da sua competência fiscalizatória no mercado de seguros privados, fiscalizar, punir e afastar, proibir que esse tipo de associação e cooperativa continue atuando nesse mercado, né, que até então era um mercado marginal, porque atuava à margem da regulação. Mas aqui a gente está falando, né, surgiu nos anos 90, se expandiu nos início dos anos 2000, expansão rápida nas primeiras décadas aqui, 2000, 2010, 2020, o mercado que não parou de expandir. A SUSEP é um órgão regulatório que a gente pode imaginar, já pode pressupor, sem muitos recursos, né, com uma capacidade fiscalizatória muito limitada, ainda não se vislumbrava, né, daqueles processos estruturais, ela não teve acesso a esse tipo nos começos dos anos 2000, dessa forma de atuação. O que restou a SUSEP? Restou a sua atuação no varejo, caso a caso, na medida em que sua fiscalização, em que a sua capacidade fiscalizatória foi sendo encontrada para atuar. Ou seja, processo administrativo sancionador. Centenas, milhares de processos administrativos sancionadores que a SUSEP começou a instaurar multas a serem aplicadas contra essas associações e cooperativas de proteção mutualista que atuavam até então à margem da lei. Isso acabou gerando um gargalo regulatório enorme dentro da superintendência, que não estava preparada para um tal tipo de atuação. Normalmente, se um processo administrativo sancionador ele é aplicado contra uma seguradora regular, cadastrada, autorizada pela SUSEP, a gente tem uma outra forma de atuação. As seguradoras costumam cumprir, você sabe quem citar, você sabe quem notificar, né? Elas seguem o rito do processo administrativo sancionador, né? Respondem à SUSEP. O mercado marginal simplesmente ignorava a existência da SUSEP. Ou seja, eram multas que eram feitas, eram aplicadas, era difícil de notificar essas entidades, né? Muitas vezes, em alguns casos, né, relatos que a gente escuta que nós ouvimos dos servidores desses casos, era que a equipe de fiscalização, quando ia notificar uma associação, uma cooperativa de proteção mutualista que estava numa área de domínio de crime organizado, a gente pensa, por exemplo, Baixada Fluminense, a fiscalização da SUSEP simplesmente não conseguia ir lá apresentar a notificação para essa entidade que estaria descumprindo a lei, né? Na hora, supondo que o processo administrativo sancionador conseguisse cumprir a sua função, o seu ciclo, com a multa aplicada, na hora de cobrar essa multa, a associação já tinha mudado de CNPJ, já tinha trocado de associação, já tinha trocado de endereço, sede, ou seja, eram essas multas resultantes de processos administrativos sancionadores, eles acabavam gerando processos de execução fiscal totalmente infrutíferos, porque não se conseguiam cobrar. A gente tem uma taxa de recolhimento dessas multas no mercado, do então mercado marginal, na casa de um dígito, né, na casa de 3% das multas aplicadas. Era uma atividade que levou a SUSEP a olhar aquilo, refletir aquilo e falar, bom, vamos parar de aplicar esses processos administrativos sancionadores? Vamos, né?
A SUSEP, então, após essa reflexão, ela decidiu parar de fazer de processo administrativo sancionador, mas para fazer o quê? Então a SUSEP vai tentar uma outra forma de regulamentação, de regulação com esse mercado setorial. Não, a aposta foi: vamos aplicar sanções mais fortes para ver se a gente consegue de alguma forma coibir esse mercado marginal. Ou seja, a gente pula de um processo administrativo sancionador cuja efetividade já era muito questionável, quando nos casos consiga chegar ao final, os processos de execução dessas multas resultavam totalmente infrutíferos, e a alternativa, o dilema foi a escolha, foi: vamos tentar usar armas mais fortes dispostas à superintendência. O que foi no caso? No caso, foi a aposta em ajuizamento de ações civis públicas, né, e com quais objetos? Não objetos de multa, mas a SUSEP passou a envolver o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário emitisse ordens de cessação, né, porque o Poder Judiciário proibisse essas atividades feitas por associações, por cooperativas de proteção mutualistas que estavam à margem da regulação. Ou seja, não estou dando conta aqui com o meu processo administrativo, vou jogar esse problema para o Poder Judiciário, vamos apostar em mecanismos mais fortes, em tese, né? Enfim, em tese mais fortes, uma arma mais forte para tentar coibir esse mercado marginal. Então, por um tempo, a SUSEP parou de fazer os processos administrativos sancionador e já instruía processos e encaminhava para o seu órgão de representação judicial, que é a Procuradoria-Geral Federal, para que ela ajuizasse as ações civis públicas contra associações e cooperativas de proteção mutualista. E aqui esse número que eu coloquei aqui, ó, foram 552 ações civis públicas ajuizadas. Renata levantou a mão, quer... Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo ótimo, Eu bom só dia. queria saber mais especificamente sobre as datas. Queria saber se faz muito tempo, porque a SUSEP foi criada em 1966, né? Eu dei uma leve Uhum. pesquisada aqui, e daí eu queria saber mais essa questão de quanto tempo levou para para ir acontecendo, né, essas mudanças dentro desse cenário. Boa pergunta. Essa guinada, né, é bem clara, essa guinada de eu tentar acessar a aplicação de multa para começar a ingressar com ações civis públicas foi a partir de 2014, mais ou menos, 2015. É uma coisa recente, assim, nessa história. Até então, a gente vê que a grande expansão, né, que a grande expansão começa nos anos 2000, desse mercado marginal que pula num mercado profissional, um setor profissional relevante, mas bem delimitado, que é dos caminhoneiros, e passa para os veículos de passeio. Isso acontece nos anos 2000. Né? Aí a gente tem uma década de expansão, uma década de atuação, de aplicação de multas, né? E depois uma década de aplicação de multas, viu que essa forma de atuação não se mostrava frutífera. A partir do ano de 2014, 2015, a gente tem uma mudança para uma aposta, né, no ajuizamento de ACPs. Obrigada. Tem uma outra mão levantada? Fica à vontade também para fazer perguntas. Tudo bom, doutor Bianchi? Bom dia. Tudo ótimo, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida rápida. Não sei se o senhor tem essa estatística das matérias quais são as matérias infrativas na maior com relação às ACPs, por exemplo, não pagamento de sinistros. Quais são as matérias?
Assim, a gente, o órgão contencioso, né, eu não atuava no órgão de contencioso, mas era até quase uma petição padrão, né, porque era atuação à margem da lei mesmo, né. O ajuizamento era fundamentado de que aquilo ali, aquela atuação infringia a legislação de seguro e aquela forma de atuação era proibida pela lei. Então, não, não era exatamente, a SUSEP não estava defendendo consumidores ou clientes, né, enfim, dessas associações, mas era uma tentativa de, a base da argumentação de que elas estavam funcionando fora da lei, à margem da lei, de que elas não poderiam funcionar. Não era um tema, atuação específica, não, era uma coisa mais genérica nesse sentido. Tá Não sei ótimo, se eu obrigado. respondi a pergunta, mas é Era isso. exatamente Legal. isso. Obrigado. Ou seja, né, então a gente tem visto aqui que a SUSEP, ela deixa de aplicar multa, deixa os processos administrativos de lado, pula já para as ações civis públicas, né? A gente tem ao longo de pouco mais de uma década 552 ações civis públicas ajuizadas. É um número significativo se em 2025 a SUSEP estimou que havia 3.000 entidades dessa natureza, ou seja, uma boa fatia dessas associações recebeu, ou ré numa ação civil pública promovida pela SUSEP. Só que antes de eu chegar na solução que foi dada pelo Legislativo, né, a SUSEP e a Procuradoria-Geral Federal já estava tentando fazer um caminho contrário, porque olha só que interessante, né? A SUSEP fez toda uma reflexão, uma fundamentação para não mais aplicar as multas, que era um mecanismo que se mostrou inefetivo para iniciar o ajuizamento de ACPs, né? Estratégia de ajuizamento de ACPs. Só que depois de uma década desse tipo de estratégia, essa estratégia também se mostrou ineficaz, porque os mesmos problemas que você tinha com a aplicação das multas e os processos executivos dessas multas a posteriori, você também tinha com as ações civis públicas, né? Era muito fácil, é muito difícil, né, você coibir um mercado que corre fora da lei, né? Corre sem regulamentação. E aí a gente tinha os mesmos problemas, né? Você troca de CNPJ, associações que deixam de existir. Cooperativa é um pouco mais difícil de deixar de existir, mas a associação é muito fácil, né? Então, os mesmos problemas, até quando tinha caso contra a cooperativa, era muito mais fácil de você prosseguir, né, com esse tipo de ação do que com as associações, né, que trocavam de sede do dia para a noite, ou do dia para a noite passavam a existir uma outra associação que assumia os contratos, então, da associação anterior. Ou seja, após esse período também de ação civil pública, se avaliou que também se mostrou uma iniciativa, né, também pouco inoperante. E qual que foi a solução, né? A solução veio via legislativo, né, legislativo. Até porque, assim, os lobbies dos dois grupos aqui, né, os grupos de interesse que você tinha atuando aqui eram muito fortes, né, ser tanto do lado do mercado de seguros, né, tanto do lado dessas pessoas que estavam sendo atendidas por meio da proteção mutualista, começaram a pressionar o Congresso. A SUSEP se viu, o órgão regulador, no caso, se viu totalmente de mãos atadas, sem saber o que fazer, né, diante do quadro normativo em vigor, né, e tanto que a solução veio do Poder Legislativo, não veio do próprio órgão regulador, que foi a edição da Lei Complementar 213, né, foi bem recente também, do ano passado, de 2025.
né? E ela aqui, o que que ela faz, né? Em aspectos bem gerais, tá? Ela reconhece, ou seja, ela passa a entender que aquela forma de proteção mutualista, ela é aceitar, ela é uma forma de atuação legalmente aceita, né? Uma forma e que a SUSEP ia passar a ter poderes regulatórios sobre essa forma de atuação, ou seja, ela obrigou que quem, tal como uma seguradora que quer fornecer, comercializar seguros no mercado de seguros, essas entidades de proteção mutualistas têm que vir até a SUSEP para pedir para serem autorizadas. E na medida em que elas são autorizadas, né, elas vêm com requisitos mínimos de transparência, requisitos mínimos de gestão. Ou seja, né, foi uma tentativa de profissionalizar e de uniformizar a atuação dessas entidades de proteção mutualista existentes no mercado, né? Ou seja, então, quais são os eixos normativos, né? Que eu coloquei aqui. É o registro e o cadastramento perante o SUSEP, elas são as entidades que até então existiam no mercado de forma irregular, elas têm que se passar a se cadastrar. Você tem regras de governança, de solvência, de transparência, regras mínimas de encaixe, regras mínimas de capital, regras mínimas de contabilidade, né? E passaram a ser submetidas à regulamentação técnica e contábil da SUSEP. Ou seja, com a ampliação das competências da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados, né? Que é o órgão que edita as leis, edita as normas, né? A SUSEP, diferente das agências reguladoras, ela não edita ela própria normas gerais, né? Quem edita é esse Conselho Nacional, que é formado por alguns ministérios, secretariado pela SUSEP, mas que a SUSEP submete propostas, enfim, essas propostas podem vir do Ministério da Fazenda, também para que elas sejam normatizadas. Fiscalização, você tem ferramentas de fiscalização e a construção de um regime de maior transparência e adaptação para o setor, né? Tanto que, e aí a gente passa também a ter um capítulo muito importante dessa legislação, né, da Lei Complementar 213, é como que eu diante desse mercado marginal tão grande, como que eu trago para dentro do sistema, ou seja, como que eu faço a regularização de todo esse mercado, né? E aí isso está tudo previsto no artigo 9 da lei, que você tem um núcleo, você tem todo um regramento bem específico de como fazer isso, né? Ou seja, em regra geral, funciona da seguinte maneira: as entidades que se pedirem o cadastramento, pedirem a se cadastrarem na SUSEP, elas podem não. As entidades que fazem o cadastramento, os processos administrativos cessam, né? Você também tem um período na lei previsto que tanto também as ações civis públicas são suspensas, com qual finalidade? Para que após o período, no registro, as entidades apresentam várias informações, né? Ou seja, as entidades apresentaram essas informações, se elas se cadastraram corretamente, né, aquelas multas vão ser anistiadas, né, vão deixar de existir e as ações civis públicas vai haver desistência daqueles pedidos formulados perante o Poder Judiciário. Né, aqui eu coloquei um pouquinho mais definido, né, aqui, de cada hipótese, né, do processo administrativo sancionador, das multas já aplicadas e das ações civis públicas ajuizadas, né? Ou seja, a lei deu um período de até 3 anos, né, para que a SUSEP termine todo esse período de cadastramento e para que após esse período, um período longo, né, que a gente que acaba passando rápido na administração pública, mas é um período relativamente longo, porque não basta ser cadastro, né? Vai ter que
essas entidades vão ter que passar a demonstrar a adoção dessas regras contábeis, a adoção dessas regras de transparência, a adoção de regras mais uniformizadas dos contratos que ela celebra junto aos seus consumidores, né, junto a essas pessoas protegidas, né, pela proteção. Então, após esse longo período de 3 anos, se as entidades conseguirem se cadastrar e finalizarem o procedimento de serem autorizadas pela SUSEP, os processos administrativos sancionadores vão ser encerrados, as multas vão ser inexigíveis e os processos resultantes das ações civis públicas serão extintos, né, serão encerrados. E caso contrário, né, caso essas entidades não consigam promover todo esse processo a contento, os processos administrativos e as ações civis públicas e as execuções das multas já aplicadas vão retomar o seu caminho natural, né? E aqui eu coloquei o número só para voltar aqui atrás, né, até o último levantamento que eu pedi para a SUSEP, 2.200 entidades fizeram esse cadastramento, né? Isso foi até o final de 2025, com a estimativa de mais de 3.000, né, em torno de 3.000 associações e cooperativas em atividade também no ano de 2025, a gente vê um alto índice de adesão, né, a esse novo regime proposto. Eu entendo ser um alto índice, né, de adesão a esse novo regime apresentado pela Lei Complementar 213. Né? Ou seja, tem muitas coisas aqui que a gente tem que são interessantes a gente debater, né? Ou seja, como esse mercado existiu e se formou à margem da lei, né? Ou seja, e com a efetividade da punição ou do modelo regulatório em vigência, quão pouco efetivo foi para combater esse tipo de mercado, né? E algumas questões que estão abertas ainda, né? Que acho que a gente vai precisar de mais tempo para a gente conseguir fazer esse tipo de reflexão, né? A gente está incluindo todo esse mercado, classe C, D e E, no mercado regular. Mas isso é uma inclusão ou uma precarização? Porque assim, essa proteção mutualista ela é bem menos ampla, garante muito menos aspectos do que um contrato de seguro. Outros questionamentos, né? Essa regulamentação é suficiente, né? Esse regime mínimo imposto pela lei complementar vai ser o suficiente? Essa transição que foi feita, ela está sendo justa, né? Ou seja, diante de tudo que aconteceu no mercado, todas as multas aplicadas, as ações civis públicas ajuizadas, isso está ocorrendo de forma correta? Quais vão ser os efeitos na concorrência entre esses dois tipos de produto fiscalizados e regulados pela SUSEP, né? O seguro e a proteção mutualista, vai ter, qual que vai ser a interface entre esses dois tipos de produto, ou a gente ainda vai continuar com uma cisão muito clara desse mercado, né? O mercado de seguro e o mercado de proteção mutualista. E será que a SUSEP, o CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, está preparado para admitir e passar a fiscalizar 2.500, quase 3.000 entidades que vão entrar no mercado regular, no mercado formalizado de uma hora para outra? De uma hora para outra não, né? A gente falou do período de 3 anos, mas será que a SUSEP vai conseguir se equipar para fazer essa regulação, essa fiscalização a contento? São todas questões que estão em aberto ainda. Eu vou fazer outro comentário, mas alguém levantou a mão aqui. Pode ficar à vontade para fazer pergunta. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia. Não, primeiramente, eu queria entender mais uma premissa, assim.
a regulação de seguros, até onde eu entendo, ela é destinada para proteger o segurado, né? Sim. Tá. No caso dessas associações, cooperações mutualistas, que quem contribui são os próprios segurados, você multar eles por alguma desconformidade com a legislação, como que isso acaba por proteger eles efetivamente? Isso não é contrário à lógica por detrás de uma regulação de seguros? Não, assim, as multas que eu estava mencionando aqui até agora, né? Isso vai ser um problema a partir de agora. Você pode ser detectado algo bem claro, né? Porque na proteção mutualista, todos que estão contratando aquele serviço acabam suportando o risco contratado, né? Os riscos contratados. Mas as multas e os processos administrativos sancionadores que estavam em andamento até então, a gente não tinha como fundamento uma proteção ao consumidor especificamente, né? O que a gente tinha era o órgão regulador do mercado legal, do mercado legalizado, do mercado autorizado, querendo proibir que aquela entidade de proteção mutualista continuasse atuando da forma com que estava. Então, acho que essa lógica, a gente podia assumir que a lógica institucional, a fundamentação institucional, é que aquela forma de contrato, aquela forma de proteção era ilegal e, portanto, lesiva aos consumidores, né? Era uma presunção legal, vamos dizer assim, né? Ou seja, esse tipo de contrato não pode acontecer. Por isso eu vou punir, vou multar, vou atrás para que essa associação ou entidade não continue fazer o que está fazendo, entendeu? Então, eu entendo, mas é porque, tipo assim, na minha visão, parece um raciocínio analógico, do tipo, se a gente tem uma regulação de seguros para proteger os consumidores, porque se não tiver certas garantias, os consumidores eles vão ser lesados, eu pego e aplico analogicamente isso para uma associação mutualista, porque ela tem uma atividade que é parecida com o de um seguro. Só que, no caso, Uhum. o segurado e o consumidor, eles se confundem. Tipo, o segurado, o consumidor e quem, tipo, tá contribuindo com a associação é a mesma pessoa. Então, se eu aplico uma multa para proteger o consumidor, na verdade, eu tô aplicando uma multa em quem tá meio que, Não sabe? necessariamente, não necessariamente, porque assim, não tem essa confusão, na verdade, né? Quando eu falo que eu não, quando é da lógica contratual, não necessariamente você não tem essa confusão, não é tão clara assim, não, porque quem contrata, que assim, existe alguém que comercializa aquilo, né? E existe alguém que de alguma forma lucra com isso, né? Então, é, de novo, né? Esse vai ser um tipo de problema que eu acho que institucionalmente vai começar a acontecer a partir de agora, quando esse mercado estiver legalizado, né? Mas olhando até então, essa não é uma confusão tão clara assim, porque o consumidor continua sendo consumidor numa posição muito hipossuficiente em relação àquele que vende. Tem alguém que vende, tem alguém que compra, né? Quem compra quer uma proteção. Só que o pagamento que ele faz está suportando, só que o risco que foi contratado não está todo não está na empresa contratada, tá? Com base nas prestações que todo mundo paga, né? Então, a mesma coisa a gente pensar previdência social. Estou fazendo uma analogia aqui em cima da hora que eu nem sei se aplica exatamente ao caso. Contratação é uma seguridade social, os trabalhadores que estão trabalhando hoje pagam por aqueles que pagam a aposentadoria daqueles que trabalharam no passado, né? Então, mais ou menos, mas você não confunde a seguridade social com quem está, com o trabalhador de hoje não está na mesma posição da seguridade. Sim, eu entendo o seu raciocínio, mas ele não é exatamente assim que eu acho que
a forma correta de se interpretar. Até porque esse tipo de raciocínio, que faz sentido, pode fazer sentido, ele, assim, poderia ser, não vai fazer sentido na hora de eu tentar aplicar uma sanção. E se uma associação, uma cooperativa de proteção mutualista não estiver dando transparência aos seus clientes contratados, ela tem que ser punida. Em tese, assim, a multa é uma resposta, acho que lógica e adequada para aquela associação que não estiver cumprindo, os contratos, não estiver cumprindo a regulação que for aplicada, não estiver obedecendo as regras de transparência. Então, assim, um pensamento, é um raciocínio interessante, mas institucionalmente a gente ainda não lidou com ele, tá? Eu acho que vai ser algo a ser formulado e ter dar uma resposta institucional, né? Eu estou falando institucional, estou debatendo academicamente aqui, mas institucional ainda não foi dada uma resposta muito clara para esse tipo de questionamento, não. Acho que é um raciocínio que a SUSEP vai ter que fazer, sim, na hora de regulamentar isso daí, porque a multa vai ter que ser calibrada de acordo, né? Porque se eu punir muito uma associação, eu posso estar prejudicando todos os que contratar. Eu acho que é esse o raciocínio que você está fazendo. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dar respostas para descumprimentos legais. Eu acho que vai ser um outro tipo de problema que o setor vai ter que lidar, né, a partir do momento em que essas entidades estiverem regularizadas e atuando dentro da regulamentação. Mas tem mais uma mulher. Não sei se eu respondi ao questionamento, mas é uma reflexão interessante. Mas acho que está em aberto ainda, não tem uma resposta pronta para dar para isso, não. Agora é o Kesley, né? Está perguntando. Sim, bom dia, professor. Bom dia. Considerando essa situação, esse histórico, né, que basicamente eles surgiram da informalidade, essas associações surgiram da informalidade, para preencher uma lacuna que, de certa forma, a lei não abrangia. E, bem como tanto as multas administrativas como as ACPs, elas têm baixa efetividade, até me surpreendeu o nível de adesão. Mas eu fiquei me perguntando, pensando no futuro, será que essa legislação ela vai conseguir efetivamente corrigir essa informalidade? Isso dado porque, de certa forma, aconteceu esse formato porque é um formato mais barato, né? Um formato onde o associado Isso. conseguia ter acesso ao mercado. Agora, com essa regulamentação, você vai novamente criar uma burocracia, criar uma série de passos que vão ser custosos para essas associações e talvez a tendência seja que o produto se encareça. E aí, eventualmente, volte a ter um mercado informal. Enfim, eu fiquei me questionando muito, será que isso, tudo é algo muito recente, está falando de um ano, né? A regulamentação é de 25. Mas o meu receio é que isso acaba encarecendo novamente o mercado e o problema que está sendo atingido acaba não sendo resolvido pensando no longo prazo, entendeu? Eu concordo com a tua preocupação, eu concordo, e eu acho que tudo isso vai depender muito do desenho regulatório que a SUSEP e o CNSP conferirem a esse mercado. Eu acho que o resultado, a gente está vendo algo muito novo ainda, tá? Então, assim, e muito interessante de ser estudado e analisado, porque a gente ainda não tem respostas, tá? Ainda isso pode acontecer, é um risco. Eu mencionei aqui, vai ser uma regulamentação suficiente, adequada, né? O desenho das regras aí tem que ser muito, muito bem feito para que isso não ocorra, né? Tem que pensar em tudo essas regras, porque assim, existe uma necessidade, são tensões, né, que a gente enfrenta, que eu acho que todo o debate regulatório enfrenta, né, enfim, você tem uma demanda para essa formalização, né, uma demanda para que isso seja aceito, para isso seja regulado, porque você tem um aumento de transparência, uma melhor proteção aos consumidores, né, uma maior uniformidade,
mas ao mesmo tempo você tem uma outra tensão puxando para o outro lado, que é justamente o custo, né? Porque esse custo vai atender aos consumidores que procuraram esse mercado em primeiro lugar porque ele era barato. E aí é uma questão de desenho institucional, né? E aí fugindo um pouco, eu acho que até a minha apresentação até encerrou, né? Mas eu vou o que eu queria falar, eu já consegui falar e debatendo um pouquinho com vocês também, eu acho que é muito de desenho institucional, sabe? Desenho regulatório. Que a SUSEP, ela foi uma das pioneiras no país a utilizar a ferramenta de sandbox regulatório, né? E eu nem fiz aqui um slide sobre isso, né? Mas eu queria comentar, acho que é muito interessante também, porque não nesse mercado ainda não aconteceu, mas teve um exemplo de sandbox muito bem sucedido da SUSEP, que é o sandbox regulatório. É um sandbox é de caixinha de areia mesmo, né? Onde os cachorros, principalmente gato, né, faz as suas coisinhas ali, é um lugar, ou seja, é um espaço que a autoridade concede ao mercado, né, aos regulados, um espaço de experimentação, é um espaço vigiado, né, em que o órgão regulador vai acompanhar passo a passo, mas em que o próprio órgão regulador permite que determinados projetos, né, isso tem que ser um projeto aprovado, tem que ter um projeto aprovado, analisado e aprovado, permite que uma operadora de seguro, né, falando da SUSEP específico aqui, né, mas um determinado ente do mercado atue sem observar algumas regras regulatórias. Por que Então eu estou acaba que falando às vezes a disso? gente tem que indeferir por isso. Oi? Não, acho que alguém abriu o microfone sem querer. Ah, tá. Vou continuar então. Possa operar levantando, né, ou suspendendo a aplicação de algumas regras regulatórias. E nesse caso, o caso da SUSEP teve um projeto bem sucedido, que foi justamente seguro para motos, né, para veículos de entregadores, para veículos que eram utilizados por esses serviços de entrega, né, iFood, enfim, vários desses serviços que a gente tem de entrega, que são realizados principalmente por motoqueiros, né, por pessoas que dirigem motocicletas. E a partir dessas autorização que o sandbox regulatório permitia dar à operadora, né, à empresa, formulou um serviço, formulou um produto, um seguro. Ela foi capaz de desenhar um seguro, oferecer esse seguro para os entregadores. Esses seguros foram contratados e se mostrou um produto bem sucedido, né? Que eu acabo eliminando algumas exigências que acabam encarecendo, né, o custo do seguro. Eu consigo diminuir, fazer uma adequação para aquele tipo de produto, para aquele tipo de mercado, né? E o que permitiu à empresa fornecer um produto, né, fornecer um serviço de seguro que seja adequado a entregadores e que seja reconhecido pelo órgão regulador como tal. Está no processo de autorização, está no processo da SUSEP alterar as regras para permitir esse tipo de seguro. Ou seja, né, talvez fosse possível, né, que esse mercado dessas camadas C, D e E pudessem ser atendidos por seguros desenhados de outra forma, né, com diferentes desenhos regulatórios de outra forma, mas não foi o que aconteceu. Né? O que aconteceu foi que o que preencheu esse espaço foi essas formas de proteção mutualista fornecidas por associações e cooperativas, que hoje já é um mercado significativo e relevante para uma grande camada da população.
né? E aí a gente vai ver se esse tipo de seguro, se esse tipo de regulamentação desse tipo de produto vai ser adequado para os fins a que se propunham, né? Por isso que eu quis dar esse exemplo do sandbox regulatório para falar que às vezes foi o que aconteceu, mas talvez não necessariamente tivesse que ter sido assim, né? E agora a SUSEP é um órgão regulatório, um regulador que vai ter que olhar para dois mercados, né? Tem que olhar para dois produtos, né? Para dois produtos bem diferentes, inclusive. Pois não? A Renata, por favor. Professor, a SUSEP atualmente ela cuida ao mesmo tempo da saúde financeira dessas seguradoras e da proteção ao consumidor, né? Na prática atual aqui brasileira, você acredita que o segurado brasileiro está bem protegido? Porque já acontece em outros países, né? O Twin Peaks, que é um novo órgão especificamente só para cuidar desses segurados dentro dessa relação consumerista. Especificamente para cuidar disso. Se eu acho que seria viável no Brasil ou não, seria uma coisa que daria para implementar aqui ou não precisa, o consumidor já está Você tem bem essa. protegido. É uma discussão que existe, né? Uma discussão que existe, né? Teria que o Banco Central ele atuaria mais impondo regras e criando regulação prudencial, né? E você tem um outro órgão que seja mais encarregado da fiscalização, né? Enfim, é um debate interessante, assim, um debate que eu não tenho uma posição clara assim a respeito, nem sou a favor nem contra a adoção do Twin Peaks, né, com relação sobre isso, né. Tem até em administração em governos passados até se pensou, por exemplo, unificar a Previc e SUSEP, né, enfim, daria mais um produto para a SUSEP fiscalizar, assim. Em termos de desenho institucional e de regras, né, a SUSEP ela é bem avaliada, muito bem avaliada pelos seus pares nos órgãos, nos fóruns mundiais, né, mecanismos mundiais. Acho que o grande problema, o que aflige a SUSEP é o que aflige a grande maioria dos órgãos públicos, né, que é equipamento, né, que tá bem financiada, que é financiamento da sua atuação, recursos humanos, recursos financeiros para levar a cabo a missão institucional, tá? Então, assim, resumindo, assim, eu vou sair pela tangente, não tenho uma posição se eu prefiro ou não o método de o desenho regulatório institucional, né, de Twin Peaks. Não tenho não tenho essa reflexão nem a favor nem contra. E hoje, assim, a favor da SUSEP, eu tenho o meu relato é de que ela é um órgão muito bem avaliado mundialmente, né, sua atuação e os seus desenhos, né, suas regras, mas é um órgão que está sujeito, como todo órgão público brasileiro, às suas limitações orçamentárias, de recursos humanos, enfim, recursos financeiros em geral. Sim, sim, é só que eu já vi críticas, principalmente a questão da transparência, né, da contratual, também a questão perdão, prazo de liquidação de sinistro, a próprio acesso a questões da, das instâncias, né, de resolução de conflitos, quando existe esse conflito. Mas foi um debate mais na área econômica, e daí queria saber se você tinha alguma opinião como representante aqui do órgão, né? Mas tudo bem, obrigada pela resposta. Né? Bom, Professor, acho que Flávio, eu agradeço muito, né, a paciência de todos, né, mas
pelo menos essa primeira fase é o que eu gostaria de falar. Estou à disposição de perguntas para continuar o debate com quem quiser aqui. Claro, obrigado, viu? Foi excelente, super claro e didático, um tema que é também atual, uma lei complementar do ano passado, né, endereçando o problema. A minha dúvida, Flávio, era a seguinte: essa atuação do legislador, na sua visão, ela era inevitável ou existia algum espaço, né, de manobra por parte da SUSEP de se tentar resolver a questão de uma forma mais proativa de regularização das mutualistas por uma interpretação um pouco mais ampla da sua competência? A minha interpretação, né? Interpretação até fugindo do meu papel aqui de representante, né? Judicial, enfim, órgão de representação judicial da SUSEP, mas olhando para o que aconteceu e fazendo essa reflexão, né, sobre essa atuação, eu acho que foi um problema de path dependency, sabe, assim, acho que foi um problema das decisões tomadas ao longo do caminho e das medidas que foram tomadas ao longo do caminho. Uhum. Né? Então, acho que se lá no começo dos anos 2000, a SUSEP olhasse para aquilo e falasse assim, não, vamos tentar fazer algo diferente aqui para atender essa camada C, D e E, o que realmente é um custo caro, eu acho que a gente poderia ter um cenário diferente. Só que eu acho que como as decisões, o caminho que foi sendo tomado, eu acho que assim, 2020 e tanto, acho que eu não vejo como a SUSEP poderia atuar de outra forma, sabe? Assim, então, eu acho que foi mais um problema das decisões tomadas ao longo do caminho do que eu acho que eu não vejo como 2025, 2024 a SUSEP tomar ações diferentes do que tomou, entendeu? Entendi. Mas foi muito interessante a sua resposta, porque realmente em vários setores o que se vê é isso, né? Esse path dependence é o caminho que as opções tomadas pela gente sem prever os efeitos futuros, né? Em que Exatamente. para onde que isso leva e que acaba gerando uma situação às vezes dramática e insustentável, né? Mas é bem interessante essa visão. Outra coisa interessante que eu me lembro, que essa semana mesmo nós estávamos dando aula no mestrado profissional para alunos do Supremo e do STJ, e justamente a questão da, da deficiência de modelagem regulatória gerando um ônus desproporcional sobre o judiciário foi levantada, né? Porque foi em parte o que a sua exposição, né? A sua exposição era uma atuação da agência sancionatória, gerando, claro, questionamentos, mas muito mais simplesmente descumprimentos, né? Ou desconsiderações dessas aplicações sancionatórias, mas a solução foi ainda pior, né? Sem nenhuma crítica, né, para o judiciário, né? Porque aí são ações civis públicas atolando ainda mais o judiciário e sem uma expectativa de solução haja vista a facilidade que se tem nesse nível, né, de pessoas jurídicas e atuação mutualista de se contornar, né, o processo formal, né? Então, realmente foi interessante ver como que as opções, às vezes, são dramáticas, né? E eu me lembro da sua fala de que, às vezes, se toma opções repisando aquilo que não deu certo, né? Ao invés de se abrir os olhos para outros caminhos.
Sempre dobrando a aposta, né? Acho que dobrando a às vezes, aposta, exatamente, no caso, que nós a vemos em gente, várias, que é o natural do comportamento humano, né? Infelizmente, né? e é muito interessante isso, assim, até porque, assim, uma ação civil pública, né, ela não foi pensada para isso, né? E você ter num único tema, você ter 550 ações civis públicas ajuizadas para combater isso, não, assim, não faz o menor sentido, não faz. E eu acho que a sua exposição mostra muito bem como que é importante nós vemos a regulação como um fenômeno de normatização e administração conjuntural dinâmica, né? Ela precisa levar em conta resultados, precisa levar em conta a realidade, precisa levar em conta os direitos que estão sendo efetivados, né? Um terço de todos os segurados, né? Um pouco menos, né? Mas quase um terço de todos os segurados, e provavelmente certamente os mais Mas carentes, né? carentes e impactantes na economia, né? Porque nós estamos falando de transporte, né? Dos transportadores, não do Exato. meu carro de passeio privado, né? Que evidentemente tem um efeito muito diferenciado, né? Muito menos relevante na sociedade, né? E como que isso é importante para que o regulador tenha também um modelo que viabilize essa expansão, né, e contração regulatória de acordo com as demandas, né? E esse é um É, caso até de estudo, professor, de grupo de atuação de grupos de interesse, né? uhum, Porque você tem, enfim, isso a SUSEP ficava longe, né? Enfim, e a gente no judicial mais longe ainda, né? Do jurídico, eu digo, mais longe ainda, né? Mas você podia observar, você tinha um grupo de interesses do mercado consolidado, né? Dos incumbentes, né? Ali atuando, pleiteando, fazendo lobby para que esse mercado continuasse sendo punido, continuasse, né? Enfim, é, só que você formou-se um grupo relevantíssimo, tanto de consumidores quanto de empresas. Enfim, associações cooperativas não são exatamente empresas, mas, enfim, identidades desse mercado, que também se articularam, também atuaram. Você tem, acho que duas ou três, eu lembro duas, associações nacionais de proteção mutualista. Né? Então, ou seja, você também teve um setor que à margem da lei, né, que não estava que estava fora, não regulamentado, mas que conseguiu se articular e conseguiu levar esse pleito ao Congresso Nacional e ser atendido, né? Enfim, no caso, ser atendido. Então, assim, até um estudo de caso interessante de grupos de interesse na prática, né? Em movimento ali, assim, bem recente, assim. muito bem, excelente, realmente chama muita atenção e eu lembro, no próprio setor de telecomunicações tem algo semelhante, né? Abriram um setor para as pequenas prestadoras de banda larga, se reproduziram numa velocidade não esperada, né? E agora a Anatel está tentando a todo custo, né, regularizar os registros dessas empresas com diferencial de uma ameaça penal, né, sobre prestador de serviço clandestino de telecomunicações que não acredito que não tenha no ambiente Não teve securitário, essa. né? Exato, Não exato. Então tinha, não ainda há um tinha. Era só civil administrativo, isso, não desbordou Ou seja, é um problema triplicado, né? Porque tudo que envolve ah, crime é muito mais exato, difícil de você lidar, né? exatamente. E são mais de 13, 15 mil, ninguém sabe exatamente o número, né, de, de prestadores de banda larga no país hoje, né? Nossa. Então, esses números se multiplicam, mas também, ao mesmo tempo, mostra a dinâmica e a importância de se ter espaço para a sociedade avançar, porque ela realmente avança onde houver esse espaço, e esse espaço precisa ser bem regrado, no É, sentido de e viabilizar o também, negócio, né? com certeza, é o que eu ia falar também, assim, é um cautionary tale, né, também, de como o órgão regulador tem que estar olhando para diferentes públicos, né?
enfim, o público no mercado de seguro não pode ser só, né, o morador, plano piloto, né, aqui, que o seu veículo de passeio, você tem toda uma... A sociedade brasileira ela é muito heterogênea, muito desigual, né, e assim, se o órgão regulador não ficar atento e não dar ferramentas para que diferentes atuações, ele vai ser atropelado, né, pela realidade. Exato. E não adianta acreditar em instrumentos vetustos, né, jurídicos, que não previram essa situação e não foram preparados para isso, né, como você bem citou, a ação civil pública, né. Então, Flávio, muitíssimo obrigado, doutor José Flávio Bianchi, por ter aceito participar do ciclo de palestras, inaugurando o 24º ciclo de palestras da Faculdade do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, e com isso encerramos aqui a participação, agradecendo muito a sua presença, e as últimas palavras, evidentemente, são suas. Professor, eu agradeço muito, é um assunto que eu fiquei muito envolvido com ele um bom período da minha atividade profissional, um período que é um assunto que me fez refletir sobre várias coisas. Então, eu fico feliz de poder compartilhar essa reflexão com a academia, né? E fico feliz por ter recebido o convite. E agradeço também a participação de todos aqui. Eu acho que foram perguntas bem relevantes, perguntas bem direto ao ponto, assim, que contribuíram para o debate. Muito obrigado.